take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Chegando aqui nos estúdios, a gente foi convidado aqui para participar do Redcast, do 30 contra 1. Vai ser bem interessante, a galera já arrumando, organizando tudo. Olha que bacana. Ó, o pessoal já organizando tudo. Vamos ver o que vai dar. Aqui, ó, o círculo de fogo aqui. Já tô me preparando aqui. Tô me preparando mentalmente. Já fez uma oração lá em cima também, no camarim. Tá bem legal. Esperando só a galera terminar aqui da produção e o pessoal os entregadores também começarem a chegar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eles vão trazer comida boa aí pra gente também. Boa, tô aqui com o Júnior. Fala, Denis, tudo bem? Sim, obrigado por receber a gente aqui, na verdade, por preparar tudo aqui, né? A gente tá na gravação número 1 do dia, então agradeço aí a participação, você ter topado essa loucura aqui, que é esse tipo de debate. Enfim, o Redcast convidou justamente por causa do tema, né? Então eu acho que o tema é importante, precisa ter esse tipo de debate, as pessoas ainda têm opiniões diversas, né? E o Redcast tá aí pra isso, então muito obrigado pela participação. Imagina, obrigado eu. Cara, e falando de tema, como você pensa os temas pra trazer pra cá? O que é importante? Tem 3 caixinhas, assim, pra gente falar na questão dos temas, né? Primeiramente, a caixinha do 3Ps, persona, público, patrocinador. Então vamos lá. Primeiramente, a gente pensa no tema por causa da persona. Me fala uma persona que é um cara que geraria um debate na internet, entendeu? A respeito de determinado tema. Às vezes a persona é muito forte. Sim. Então, se você pega um debate, por exemplo, sobre saúde, certo? Quem é o número 1 do ramo do fitness? Quem é o cara que mais fala sobre saúde? Entendeu? No ramo do empreendedorismo. Quem é o cara que é a referência, que todo mundo pensa? Quem é o top 1 do assunto? Então, a gente acaba indo dessa forma, entendeu? Sim. A gente sempre busca pela persona, a pessoa que ou ela tem já muitos seguidores, porque ela fala muito sobre o assunto, então todo mundo já sabe que vai engajar, já tem opiniões sobre aquilo, entendeu? E provavelmente, nessa questão do público, quem que o público gostaria de ver? Então, quem que o público quer ver? O que o público quer ver? Então, às vezes, a pessoa não precisa ter muitos seguidores, não precisa ser uma pessoa muito conhecida, mas assim, se for um assunto religioso, por exemplo, mas o pessoal quer ver esse tipo de discussão. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem essa questão. E o patrocinador entra nessa questão do tipo assim, tá, onde a gente pode linkar, porque é um negócio, né? Claro. É um negócio. Onde a gente pode linkar patrocínio de uma marca, onde a gente pode linkar isso com uma empresa que a gente já tem um certo contato, ou empresa que procura a gente. Muitas empresas procuram a gente. Então, empresa de tecnologia, empresa de suplemento, no ramo de moda. Então, essas empresas que procuram a gente, elas falam assim, ó, de repente, nesse tipo de público seria mais interessante. Aí a gente vai jogando, entendeu? Essas 3 caixinhas até alinhar. Quando alinhou, a gente tem um episódio pronto. Boa. Falando de negócio, você falou, é um negócio e tal. Sim. Você consegue abrir pra gente quais são os seus objetivos aqui pra esse ano? O que você tá planejando? Então, o Redcast tem várias frentes, né? Sim. Como programa. Então, a gente tá deixando de ser só um podcast Boa. pra ser um canal de entretenimento. Não só um canal de bate-papo, entrevista, que é bom, que a gente vai continuar fazendo, que é o que a gente faz todos os dias. A gente tem episódios de segunda a sexta, mas a gente também tem outros formatos. Então, quando a gente gosta de testar outros formatos, qual que é a nossa expectativa? Ó, isso aqui funciona. Continua. Não funcionou? Corrige pra no próximo dar certo. Tem todo esse jeito, de repente, o que a gente precisa fazer? Precisa buscar uma referência na gringa, precisa olhar pro que as outras pessoas estão fazendo. A gente não tem medo de falar isso, tá? Então, é uma coisa que o Redcast busca fazer. Errar, só que se a gente errar, é um erro que tem um custo muito baixo. Não é uma coisa assim que vai, dar algum tipo de prejuízo, ou pela imagem ou financeiro. Mas aí, quando a gente erra rápido e no próximo a gente corrige. E esse tipo de debate foi uma coisa que aconteceu dessa forma. Show de bola. E teve algum debate que mais chamou a atenção, assim? Ou por confusão, ou porque foi legal? Então, tem pelo menos 3 debates aqui que realmente surpreenderam. Vou colocar o do Sargento Castro, porque foi o primeiro debate policial que a gente fez, tá? Então, assim, o Sargento Castro... Já saiu alguém preso, alguma coisa assim, não? Não. Mas o do Sargento Castro foi muito legal, foi muito divertido. Porque, assim, o pessoal dos debates eram 30 maconheiros, né? Os maconheiros gostaram do debate. Os maconheiros gostaram do debate. O Sargento Castro gostou do debate. O público adorou o debate. Então foi um debate muito divertido. Embora tenha muito palavrão, xingamento e tal. Mas isso abriu um campo, porque eu falei assim, olha, o nicho policial no Brasil, não é à toa que o Datena tá aí há tantos anos, né? Então esse tipo de conteúdo engaja muito. E aí a gente fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. Todos que nós fizemos passaram assim de 2 milhões. Caramba. Então foi... E era um nicho que a gente ainda não tava abraçando, entendeu? E a gente começou a abraçar depois disso e conseguimos linkar com o que eu falei, com as empresas, né, do ramo de concurso público, empresas que falam sobre segurança
pública, né? O pessoal aí do clube de tiro. Então a gente conseguiu linkar isso com as empresas também. Então foi super certo. Então isso me fez abrir, como eu falei, é um negócio, né? A gente me fez abrir pro tema. Político foi o Arthur Duval. Sim. Porque o Arthur Duval foi o nosso primeiro convidado. O primeiro. Boa. Quando a gente trouxe Eu vi. o Arthur Duval, por ser o primeiro, ele falou assim, cara, ele já tinha aceitado um debate no outro canal. Sim, Entendeu? sim. Então ele já tinha gravado um no outro canal, depois gravou no nosso. E o nosso deu mais audiência, Boa. entendeu? Porque o que a gente pensou, num tema mais interessante, de repente numa discussão mais, assim, aberta pro público mesmo, Sim. não só fechada na política e tal. Sim. Então a gente acabou fazendo esse do Arthur Duval. E quando a gente acertou logo de primeira, Sim. um episódio com mais de 1 milhão, opa, tem uma coisa aqui, vamos Entendi. fazer. E aí a gente já preparou na sequência. E nesse dia a gente tinha gravado 2 episódios, agora a gente grava todo dia 5. Boa. Entendeu? Todo dia que a gente faz a gravação são 5 episódios. Boa. É que a galera também que assiste acha que é simplesmente chegar e começar, né? Mas tem toda uma estratégia por trás. Tem uma estratégia, tem tudo, né? Se a gente pensa nas pautas, tem que Sim. pensar nas pessoas que vão participar, nos convidados. A gente também tem a questão da produção, por exemplo, isso aqui dá um trabalho. Sim. E você vir aqui, tem que pintar isso aqui toda vez. Toda vez? Toda vez. Mas como funciona aqui? Então, a planilha de custos hoje do Redcast para um evento como esse fica em volta de 30 mil reais. Caramba, Pra fazer uma gravação. Tem que ter iluminação, é super maior, né? Então aqui o espaço que vocês estão vendo esse galpão, o pessoal de repente não vê, não acha que na câmera não é tão grande, mas é muito grande. E aí a gente chegou de madrugada, tava de roxo isso aqui, cara. Sério? De roxo. Tava um negócio assim que falei, pô, vai ter que passar vários irmãos aqui, deve ficar branco, branquinho mesmo. Caramba. E aí tem que pintar, tem que locar, por exemplo, essa iluminação a mais, Sim, tem tudo, sim, sim. pra justamente ficar um branco bem estourado, porque esse é o formato do Sim, quadro. é fundo infinito, né? Exatamente, porque senão fica amarelado. E assim, a gente sempre entrega a qualidade com a experiência no máximo. Tanto porque é patrocinador, é pra qualidade do vídeo. A gente tá gravando em 4K. Eu tive uma reunião no YouTube, o YouTube falou, ó, quase 50% do público já assiste na TV. Sim. Não adianta você gravar em Full Full HD. HD. Não, tem que ser 4K. Pô, mas gravar em 4K você tem que ter uma câmera melhor, você tem que ter um editor melhor pra poder rodar isso daí depois. 5 Entendeu? vezes mais memória. Exatamente. Então, é tudo muito no talo, entendeu? Muito Entendi. na experiência máxima mesmo. Caramba, boa. Show de bola. E você tem alguma expectativa pra hoje? Claro, eu tenho certeza que todos os episódios que a gente já gravou já vai passar de 1 milhão, todos. Boa. Daí é bacana, a gente tá conversando aqui com o Denis, vai ser o primeiro do dia. Logo na sequência, a gente tem um debate que vai ser um pastor contra 25 macumbeiros. A gente trouxe o pessoal aí já na sequência pra debater o tema religioso. Aí depois disso, a gente vai ter o Sérgio Sacani, que vai ser o ateu sim, contra sim. 30 cristãos. Boa. Depois disso, é o Sacani de novo, que a gente vai gravar um sobre bilionários, Elon Musk, principalmente. Falar sobre o Elon Musk. Bom, não vou perguntar. Exploração espacial, vai falar sobre as pautas dele, sobre liberdade de expressão, compra do X. Sim. E pra finalizar, a gente vai ter um evangélico versus 25 católicos. Você tá bem polêmico hoje, hein? Não é? Então a gente tem esse detalhe, né? Eu acho que o brasileiro, Sim. de um certo modo, é um povo meio contraditório. O brasileiro, por incrível que pareça, em comparação aos Estados Unidos e outros países, não é nem por causa do formato específico, mas a contradição que o Brasil é que, assim, eu cresci assistindo Pânico, eu cresci tendo referência das pessoas fazendo humor, fazendo piada, etc. E hoje, as pessoas, elas acham que quando você faz algo mais polêmico, alguma coisa assim, isso é ruim, entendeu? Mas em outros países, não. Normalmente, as pessoas, elas têm uma liberdade de falar pra mais pessoas, Sim, e isso é sim, bom, né? Olha, você vai pra um canal, você vai estar aparecendo lá, falando sobre determinado assunto. Pra você é bom, pro cara que tá participando é bom, entendeu? Uhum. Então a galera fala assim, ó, vocês fazem muito isso por causa das views que dá, né? Então, é óbvio que a gente faz isso porque é o nosso trabalho. Sim. Mas assim, eu poderia fazer outras coisas que dá view também, que dá dinheiro também, e eu não faço. Sim, Entendeu? sim, Então sem dúvida. é uma escolha editorial. Isso tem Sim. a ver com o perfil que eu tenho. Como eu falei, eu cresci assistindo certas referências e Sim. tal, e conhecendo certas pessoas, e isso acabou moldando um pouco da minha personalidade, e é esse tipo de questão que eu gosto de trazer no espaço. É um espaço onde tudo pode ser conversado. Boa. Então eu gosto disso. A minha expectativa aqui com os entregadores agora é, acho que começar uma discussão positiva, sabe? Mas agora eu vou te perguntar, vamos lá. Eu queria te perguntar sobre... Tá, a gente tá falando do começo. Quando que começou realmente a trajetória sua dentro do iFood? Boa, o iFood é uma empresa brasileira de 2011. Na verdade, começou bem antes, no offline. Começou em 1998, lá com o Patrick. Offline era livretinho que me deixava nas casas e tal. Mas em 2011 lançou o aplicativo, né? Primeiro. Era feio de doer o negócio, mas funcionava. O iFood começou a crescer um pouquinho, digamos assim, em 2011. Só que no final de 2011 tinha alguns erros de modelo de negócio, de gestão e tal. Começou a falir o negócio. Então, em 2012, eles trouxeram novos sócios. Continuaram os fundadores, mas entraram novos sócios para parar de afundar. E aí, 2013, 14, eu não lembro direito, por aí, me chamaram para entrar lá para ajudar o negócio a crescer. Em 2014, qual que era a estrutura do iFood? Vocês tinham quantos colaboradores? Cara, não tava tão pequeno, a gente já tinha uma folha grande até. A gente tinha 3 bases, eram
170 pessoas já, se eu não me engano. Em Jundiaí ficava toda a parte operacional, então suporte técnico para restaurante, para consumidor, comercial, etc e tal, fora o comercial de rua. Tudo que cuidava de restaurante ficava em Jundiaí, tudo que era TI ficava em Campinas, marketing, jurídico, algumas coisas de estratégia, financeiro ficavam aqui no Villa Lobos. Então começou nesse formato e quando eu entrei, a gente faturava, né, uns 3 milhões por mês, ficava uns 2,5 negativo todo mês também. Como é que o iFood fazia pra ficar no negativo, sendo que o trabalho de vocês é o trabalho de intermediar entre a compra do cliente final e o restaurante? Boa, é porque o SG&A, pera aí que eu vou traduzir o negócio. Mas o pessoal administrativo, enfim, a folha ainda era muito cara. Então, só de vendedores, eu lembro que uma época lá, logo depois que eu entrei, a gente estava em 1.100.000 reais por mês de folha de vendedores, fora o restante. Então, a gente estava com uma estrutura muito grande para crescer rápido, e aí que entra o papel do investidor. Realmente, a gente teve vários investidores. Nessa época, já era a Móvel o principal investidor. Eles bancavam esse prejuízo aí todo mês, até a gente virar a chavinha. Aí o break-even veio o quê? Em 2015? Cara, 2015 a gente já tinha volume suficiente para break-even, mas como tinha as costas, né, dos investidores, então a gente aumentava principalmente o marketing de propósito para continuar queimando, perdendo dinheiro, vai o suficiente que os investidores deixavam para a gente continuar crescendo mais rápido. Vai, agora faz tempo já esse número, mas para você ter ideia, para cada cliente novo a gente gastava R$28. Então, cara, você quer 1 milhão de clientes novos? Beleza, bota 28 milhões de reais aí no marketing. Clientes novos, você tá falando do restaurante. Consumidor. De consumidor. Cara, pedindo. R$28 por cliente novo, cara. E cada cliente novo, cada vez que ele comprava, a gente ganhava só, né, entre aspas, R$6. Então, a gente tinha que fazer a galera comprar pelo menos 5 vezes para se pagar. Mas foi nesse formato. Então, no final de 2015, a gente já estava perto de 60 milhões de reais por mês. Tá. Então, Aí já tava... então já dava para break-even. E pros motoboys e pros entregadores? Qual que foi a Boa. sua participação lá no Boa, na então, empresa? o iFood, então, chamava Disque Cook lá atrás, Tá. quando era livretinho e tal. Lá eles já trabalhavam no modelo total de ajuda o restaurante a vender e a entregar. Só que aí quando eles começaram o iFood, a ideia era só ajudar a vender, que a parte de entrega é mega complicada. Você vai ver quando a gente começar o debate aqui com a galera. É complicado. Olha, chegou mais um. E aí, nesse momento, quando o iFood começou a crescer, a gente viu que um entrave eram vários restaurantes que a gente queria que entrasse pro iFood, eles queriam entrar pro iFood, mas eles não tinham entregador. A gente falou, pô, por que a gente não pega e começa a expandir isso? Aí a gente tinha uma base lá na Rebouças, lá perto do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, nos Jardins. A gente pegou lá e lá ficava o nosso gerente de logística. Aí eu e ele, a gente começou a impulsionar esse tipo de serviço. A gente começou com, cara, eu não lembro se era 18, 28 entregadores. Bem interessante, né? Eu vou perguntar pra galera aqui, mas 25% da galera lá era presidiária, ainda tava com a tornozeleira. Tornozeleira, cara. É, o que mais falava lá no quintal, lá era uma casinha, ficava os entregadores lá na casinha. Era a história de, ô, por que você tá de tornozeleira? O que você fez? Tal. Pensou, o cara vai de lanche, vai o entregador tá na tornozeleira, e agora? Será que Já- vai ser assaltado? Já pensou? Ele chega de tornozeleira, tipo, pega aqui, ó, porque eu não posso passar aí. Foi isso, Posso né? passar pra aí. Não, mas é galera do bem, né? Você tem que... Querendo ou não, Acho que o pessoal- é uma oportunidade pra quem busca ressocialização. Acredito que é a principal oportunidade. A gente troca mensagem com alguns milhares de presidiários ainda, galera presa ainda, falar de Deus e tal. E é difícil a vida dos caras, sabe? Difícil. A Difícil. gente fez um debate com ex-detentos aqui e tal. Teve vários momentos emocionantes. Então. E a gente faz uns debates, às vezes, até muito sérios. A gente pega pessoas preparadas e tal, com muita educação para tratar de certos temas, porque são temas mais delicados mesmo, como esse. Sim. A vida do pessoal que passou pelo sistema prisional realmente não é fácil. É, então. E a gente sabe que às vezes o cara acabou indo pra lá por deslize mesmo, não por maldade, sabe? Infelizmente não dá pra deixar muito genérico. Faz um pouco de iFood aí no final de semana e o cara consegue tirar aí 1, 2 conto a mais pra vida dele aí. Você acha também que o entregador, por não ter uma barreira de entrada, né? Qualquer um pode se cadastrar e Sim. tudo mais. Se ele for se dedicar 100%, ele consegue ganhar um salário que seria superior ao da CLT, de repente? Você vai surpreender, cara. Então, o principal é que tudo tem regra, né? Então, o iFood, por exemplo, tem uma regra dele, a Rappi tem a dele, a Log tem a dele, enfim, a Pickup, todos os aplicativos aí, cada um tem a sua regra. Você tem que ver qual aplicativo ou quais aplicativos você vai entrar, aprender a regra do jogo e jogar o jogo. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, tem entregador que entendeu como é o game aí de fazer entrega, cara, ele tira 15 mil por mês. E qual que é a dica que você daria pra ele, pra chegar num nível desse? Cara, é realmente entender a regra de cada aplicativo e escolher os aplicativos principais que você vai se dedicar. iFood, por exemplo, né? A maior dificuldade de qualquer um de delivery de comida é quando chove, por exemplo.
exemplo. Cara, quando chove, os entregadores não querem sair de casa. Normal, né? Poucos que vão lá pra luta, colocam a capa de chuva lá e vai pra fora. Mas tem uns que chegam e falam, ah, não, hoje não tô afim. Ah, eu não tenho capa de chuva, não vou trabalhar. Então, nesses piores momentos, você vai lá e faz entrega bem, etc e tal. Claro que você tá ajudando o aplicativo a prestar um bom serviço pro consumidor final e tá ajudando o consumidor final. Então, você vai ser bonificado nisso. Você vai ter uma pontuação maior. Ele ganha mais por entrega e, de repente, tem um ranking de avaliação. Exato, os dois. Entrega melhor pra Exato. esses caras. E aí cai mais pedido para ele selecionar, Entendi. por exemplo. É o famoso fazer um pouco a mais, né? Sempre, né? Em todo lugar, aqui também. Você também, pô. Beleza, gente. É isso aí. Boa. Mas é isso, cara. Obrigado aí, Um mais pouquinho uma da vez. história do iFood. O pessoal aí do canal já sabe, né? Quem ainda não assistiu, já corre pra assistir aí o episódio com o Denis Nakamura. Cara, vai ser show de bola. Obrigado, meu. Obrigado.